Prezados alunos do curso de licenciatura em matemática, chegamos à nossa aula de encerramento da nossa disciplina Seminários Temáticos em Educação 4. Nesta aula, nós teremos uma breve revisão dos conteúdos que já foram abordados em nossa disciplina. Na nossa primeira unidade, nós falamos sobre o panorama da educação profissional e do ensino médio técnico no Brasil. Na nossa unidade 2, falamos sobre as principais concepções da educação integrada entre o ensino médio e o técnico. E em nossa unidade 3, nós falamos sobre as noções básicas do planejamento e da gestão no ensino médio técnico. Iniciando a revisão da nossa unidade 1, Panorama da Educação Profissional e do Ensino Médio Técnico no Brasil, nós vamos relembrar um pouco sobre a nossa abordagem histórica, que foi feita nessa primeira unidade. Nós vimos, por exemplo, que durante todo o período colonial da história do Brasil não houve uma iniciativa concreta de educação profissional ou de educação técnica no Brasil. A origem da educação profissional no Brasil, ela se deu apenas a partir do início do século XIX. E nesse início da sua história, a educação profissional ela tinha um caráter bastante assistencialista, ou seja, apenas de atender as crianças pobres, as crianças desvalidas. Já no século XX, com o início da industrialização aqui no Brasil, a gente vai ver que vai ser dado um novo enfoque a essa educação profissional, vai ter uma maior importância essa educação profissional no início do século XX. E aí a gente vai ter as escolas de aprendizes artífices, que é considerada a primeira iniciativa de uma rede nacional de educação profissionalizante, uma primeira tentativa de se fazer uma rede de educação profissionalizante para todo o Brasil. Nós vimos, inclusive, que foram 19 essas escolas distribuídas em todo o Brasil. Nós vimos também que um dos ofícios que eram aprendidos nessas escolas era a alfaiataria, como está representado aqui nessa imagem. Muito importante essas escolas nesse período. Ainda nesse panorama histórico da educação profissional no Brasil, nós vamos falar um pouco sobre as principais reformas educacionais que tiveram efeito na educação profissional ao longo da nossa história. Uma das mais importantes foi a reforma de Capanema, que ela foi organizada no período do governo de Getúlio Vargas, no período da ditadura do Estado Novo, mas que ela procurou organizar o sistema educacional brasileiro e dentro dessa organização ela reservou um espaço para a educação profissionalizante, que seria o quê? A parte final do ensino secundário. Após essa parte final, apesar disso, o estudante ele não tinha o direito de seguir o ingresso no curso superior, a não ser que ele fizesse um exame de adaptação. Nessa reforma, os cursos que eram disponibilizados na educação profissionalizante eram o curso normal, o industrial técnico, o comercial técnico e o agrotécnico. Outra lei que também foi importante para a educação profissionalizante foi a primeira LDB, ou Lei número 4.024, de 1961. Essa lei, ela procurou levar a equivalência entre o ensino profissionalizante e o ensino regular, diferentemente do que a reforma anterior, que era a reforma de Capanema. Outra lei importante foi a Lei número 5.692, de 1971. Essa lei ela foi organizada justamente no período da ditadura militar aqui no Brasil. E ela procurou organizar o ensino no Brasil como o ensino de primeiro e segundo graus. E dentro dessa reforma, a educação profissionalizante ela foi disponibilizada no sistema público de ensino. E ela era obrigatória para todos. E isso levou a uma precarização do ensino técnico nesse período, por conta das condições gerais aí das escolas públicas brasileiras que tinham que ofertar essa educação profissionalizante. Continuando com as reformas educacionais para a educação profissional ao longo da história do Brasil, a gente chega ao final do século XX, quando há uma nova configuração para a educação profissional técnica de nível médio. Essa nova configuração ela vai se iniciar com
com a Constituição Federal de 1988. Ela vai ser um pouco mais aperfeiçoada a partir da LDB atual, né, que ainda está em vigência, que é a Lei 9.394 de 1996. Essas duas legislações, a princípio, elas promoveram uma diminuição da oferta do ensino profissionalizante, apesar de já trazerem nos seus corpos, aí nos seus artigos, uma definição para essa modalidade de educação, mas foi o decreto 5.154 de 2004 que é considerado como o principal marco da configuração atual dessa educação profissional, dessa educação como é ofertada hoje de maneira integrada como o ensino médio. E esse decreto, como nós já vimos em nossas outras aulas, ele foi resultado de grandes debates educacionais no início dos anos 2000. A partir desse decreto e também a partir da LDB, a gente pode definir quais são as formas de oferta da educação profissional hoje, né? Então, hoje, a LDB e o decreto 5.154 de 2004 definem a forma de oferta da educação profissional como sendo, em primeiro lugar, articulada, tá? Então, essa forma articulada é articulada com o ensino médio, né? Com a educação regular. E ela pode ser ofertada de duas maneiras. A primeira, integrada, né? Dentro desse modo articulado de oferta, ela pode ser integrada, ofertada somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, com matrícula única na mesma instituição, de modo a conduzir o estudante à habilitação profissional técnica de nível médio, ao mesmo tempo em que conclui a última etapa da educação básica, que é o ensino médio. Ainda dentro da forma articulada, pode ser ofertado também de maneira concomitante, que seja o quê? Ofertada a quem ingressa no ensino médio ou quem já o esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, seja em unidades de ensino da mesma instituição ou em distintas instituições de ensino. A outra forma de oferta da educação profissional é a forma de oferta subsequente, que é desenvolvida em cursos destinados exclusivamente a quem já tenha concluído o ensino médio. Tá? Então, a gente tem aí duas formas de oferta, uma articulada, dividida em integrada e concomitante, e a outra subsequente, para quem já terminou o ensino médio. Bom, gente, passaremos agora a relembrar um pouquinho o que a gente já falou na nossa unidade 2, as principais concepções da educação integrada entre o ensino médio e técnico, né? Quais são os princípios que norteiam essa educação integrada? O principal é o conceito de formação humana integral, que é a possibilidade de integração de todas as dimensões da vida no processo educativo. E essa integração de todas as dimensões da vida no processo educativo, ela parte de um outro conceito, né, que é o conceito de formação omnilateral. Como nós já vimos, esse é um conceito defendido pelo marxismo, né, e que defende uma formação para o domínio da ciência, da técnica, da tecnologia, integrando saber geral e profissional. Então, seria uma formação total do indivíduo. E essa formação total, na concepção dos teóricos educacionais brasileiros, eles chegaram à conclusão de que seria uma integração entre os domínios do trabalho, da ciência e da cultura na formação dos sujeitos. Então, a partir dessa integração entre esses domínios, o trabalho, a ciência e a cultura, seria possível chegar, né, ou será possível chegar a uma formação humana integral dentro da educação profissional integrada com a educação de nível médio. Outro princípio também fundamental para essa educação integrada é a visão de que o trabalho é um princípio educativo, né? Isso é um dos princípios também norteadores dessa educação. Em suas duas dimensões, ontológica e histórica,
Tá? Então, o trabalho nessas dimensões ontológica e histórica garante a base unitária de formação geral e específica. Formação geral para a compreensão do mundo como um todo e formação específica para a atuação no mercado de trabalho. E outro princípio que a gente discutiu também na nossa unidade 2 foi o princípio da pesquisa como princípio educativo. Né? Então, a pesquisa sendo o trabalho de produção do conhecimento. É através da pesquisa que o sujeito vai construir a sua autonomia intelectual. Então, a pesquisa também completa esse quadro aí de princípios, de concepções que norteiam a educação integrada entre o ensino médio e técnico, ou entre o ensino médio e profissional. Passando à nossa unidade 3, planejamento e gestão no ensino médio técnico, né? Nós trabalhamos noções básicas sobre planejamento e também noções básicas sobre gestão no ensino médio técnico. Tá? Então, vamos retomar um pouquinho sobre isso também. Lembrando que planejamento é o processo contínuo e dinâmico de reflexão, tomada de decisão, racionalização, organização e coordenação da ação humana. Isso, planejamento no geral. E quando a gente volta esse planejamento para a escola, para o sistema educacional, ele vai refletir a concepção de educação que se tem, a concepção da aprendizagem, a concepção do que é o ensino. Tá? E, além disso, ele tem que considerar as características e as especificidades de cada sistema de ensino, não sendo diferente naquilo que se refere à educação profissional integrada com o ensino médio. Nós temos também que considerar nesse planejamento tudo aquilo que é específico desse sistema de ensino. Para a educação profissional, deve ser considerado no planejamento as características peculiares dessa modalidade educacional, como a interdisciplinaridade e a carga horária reduzida, são exemplos do que se deve ser considerado para cada componente curricular. Deve-se considerar também a necessidade de possíveis adaptações ao longo do processo, possibilitando a coparticipação dos alunos, uma vez que esses alunos eles são estimulados a ter uma autonomia em seus estudos também, e por isso esse planejamento ou esse plano de ensino ele tem que ser flexível. Deve considerar também a existência de projetos voltados para a pesquisa e para a extensão dentro e fora da instituição de ensino, para que esses projetos eles sejam incorporados também no plano de ensino do professor, no plano de ensino individual daquele determinado componente curricular. Em relação ao plano de gestão, eu coloquei aqui duas características principais desse plano de gestão. Primeiro, é um documento em que o gestor da escola registra todas as estratégias, decisões e ações que serão tomadas em um determinado período de tempo. Então, tudo aquilo que se deseja, tudo aquilo que se planeja para aquela escola, no período de um ano, geralmente, ou no semestre, é colocado naquele plano de gestão. Em linhas gerais, trata-se de um planejamento completo de tudo que deverá ser feito para que se atinja uma meta previamente definida. Então, tudo aquilo em que a equipe gestora da escola pretende realizar na escola naquele determinado ano tem que ser colocado no plano de gestão, incluindo o plano político-pedagógico, incluindo as emendas das disciplinas, tudo aquilo que vai ser trabalhado em termos de projetos, de pesquisa, de extensão, tem que estar também nesse plano de gestão. Bom, gente, então, agora a gente está encerrando a nossa aula, Aqui são algumas referências que foram usadas durante o planejamento da nossa disciplina. Desejo a vocês uma boa sorte, bons estudos e uma boa avaliação também. Abraços!